Eu acho que essas joias são a ponta do iceberg. Porque a capacidade que esses caras têm, e eu estudando o caso da FIFA vi, de fazer transações e depositar dinheiro lá na China, é inacreditável. Eles têm todo, além de serem grandes produtores de petróleo, têm todo o know-how para fazer dinheiro ir para cá e dinheiro ir para lá, tal. Então, nós devemos ficar muito de olho nisso. Mas antes queria perguntar para o Azenha se ele acha que essa história aí do caso das joias, que repercutiu muito, né? A gente estava falando agora sobre o que significa esse presente do ponto de vista, né, geopolítico, né, com o professor Nasser, mas e o impacto disso para o bolsonarismo? Você acha que isso... Eu ouvia atentamente a fala do Reginaldo Nasser. Eu acho que primeiro que cabe aprofundar muito essa investigação, porque eu não sei se vocês se lembram que pouquinho antes de sair da presidência da CBF, o Ricardo Teixeira renovou um contrato desde 2006 até 2022. Quem controlava os amistosos da Seleção Brasileira de Futebol era uma empresa da Arábia Saudita, International Sports whatever, ISE. E por que eu digo isso? Porque, como tudo é muito obscuro na Arábia Saudita, no Catar, vocês sabem que o Catar comprou a Copa do Catar através de uma empresa de fachada. Era uma construtora que comprou votos, distribuiu milhões de dólares para comprar os votos que garantiram ao Catar. Então, essa fuga do Bolsonaro em direção à Arábia Saudita, o fato que a Fórum noticiou de que o filho dele, filho do Bolsonaro, fazia lobby para a Arábia Saudita, não é uma coisa que caiu do céu. É um fato que eles têm muito dinheiro e como a legislação local é muito obscura, tudo acontece por baixo do pano e eles têm uma grande capacidade de fazer, eu acho que esse caso das joias pode ser apenas a ponta de um iceberg. É nesse sentido que eu digo que as investigações têm que ser aprofundadas. Eu acho que essas joias são a ponta do iceberg. Porque a capacidade que esses caras têm, e eu estudando o caso da FIFA vi, de fazer transações e depositar dinheiro lá na China, é inacreditável. Eles têm todo, além de serem grandes produtores de petróleo, têm todo o know-how para fazer dinheiro ir para cá e dinheiro ir para lá, tal. Então, nós devemos ficar muito de olho nisso, porque, obviamente, o bolsonarismo vai tentar alguém se reeleger em 2026, e eu não sei não, viu? Acho que esse negócio de joia é apenas a ponta de um iceberg. A gente tem que prestar muito atenção nesse relacionamento dos Bolsonaro, tanto com o Catar quanto com a Arábia Saudita. O Catar eu chamo atenção porque o filho, o genro do Trump, é muito próximo lá do manda-chuva do Catar. Então, essa turma tem um relacionamento muito íntimo. Então, nada disso aí aconteceu por acaso. Nem o cavalinho de ouro, nem as joias. Eu acho que vai ter um impacto seríssimo para o bolsonarismo, porque falam em joia, né? Dá materialidade à corrupção. Então, sim, Dri, eu acredito que depois do 8 de janeiro, essa história da joia vai render muito e vai abalar muito o bolsonarismo, acho. E essa história de 2026, para eles, é realmente aí uma questão, porque tem uma ação que está avançando no TSE, que pode deixar o Bolsonaro inelegível em 2026, que é uma ação ingressada pelo PDT, que é daquela reunião com os embaixadores, e que o presidente, né, repetiu teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas, promoveu ameaças golpistas, e essa é uma ação que está bem avançada e que pode deixar o Bolsonaro inelegível. E aí eles teriam que ter um outro nome do bolsonarismo em 2026, né? E agora... Michele, né? Agora, a Michele está envolvida no caso das joias.
É uma bagaçada na Michele, no caso da Isso joia. bateu pesado nas redes, viu? É um vício. A repercussão disso é muito grande. Eles sentiram o golpe. O Bolsonaro agora insinua que tem o tal do almirante lá que tem a ver com isso, que não é dele. A Michele, que disse que não era dela, ligou para o Bolsonaro, para os filhos, e ficou puta, porque ninguém tinha dito para ela que era dela. Ela estava fazendo piada nas redes, e aí depois veio tudo à tona. Agora ela pôs um advogado para reivindicar as joias para ela, já que era dela. Diz que quer devolver, né, Rovai? Quer devolver para a Arábia Saudita, mas isso aí é absurdo, não tem que devolver nada, tem que investigar direitinho essa história, saber. Porque eu fiquei em dúvida, a partir de um documento que eu li na internet, se de fato houve alguma reivindicação da União pelas joias, aquelas que foram apreendidas ou não. Eu estou em dúvida em relação a isso. Houve alguma reivindicação da União por aquelas joias? O que eu saiba, não. O que houve foi eles impediram a entrada no país, eles teriam que pagar uma multa de 12 milhões para poder reivindicar aqueles colar, a mercadoria, que valia 16. E eles não fizeram isso e enrolaram até o penúltimo dia do governo Bolsonaro, dia 29 de dezembro. Foi quando o Bolsonaro mandou lá aquele cara que fazia, eu quero o cueca dele lá, o sujeito que fazia todos os esquemas, inclusive de pagamento de cartão, e foi lá agora tentar pegar as joias. E o auditor que estava lá, o fiscal, não sei exatamente, que é um cara que, inclusive, faz uma série. Na TV. O Brasil é um país assim. Esse cara falou: não, daqui não sai. Como se ele estivesse atuando na série, porque imaginar isso de um cara na vida real, com o presidente da República, o chefe superior hierárquico ligando tudo, ele falou: não, eu não dou. Aqui não vou deixar sair essas joias daqui. Não te chama atenção tanta insistência atrás das joias, porque se eles não se ligassem para as joias, deixa as joias lá. Isso que me chama mais atenção, entendeu? São 16 milhões de reais, não são joias. Se fosse para o patrimônio da União, deixa isso aí vai ficar. O Brasil que está perdendo. Eu acho muito estranho ele escalar o braço direito, para ir lá pessoalmente numa missão final. Essa que é o ponto-chave do mistério. Ele escala o braço direito para fazer uma viagem, o cara vai para catar joias na véspera dele sair. E o cara que vendeu a refinaria. Vai ficar para a União mesmo, azar, tchau, eu estou indo embora, tchau, deixa a joia lá. E o sujeito é um dos caras que fez a operação da venda da refinaria da Bahia, que fez com que hoje a gasolina da Bahia seja uma das mais caras do Brasil. Né? Então, assim, vendeu para um fundoário de uma refinaria, o baiano paga a conta disso e aí os caras ganham presentinho, que a gente viu, a Zenha, isso foi para entrar aqui no Brasil. E o que ficou lá em nome do clã Bolsonaro? Mas é isso que eu te digo, Rovai. É aí que entra o nosso jornalismo investigativo. E o que ficou fora? E o que está na China, em Singapura? Eu não estou dizendo que tem, mas é preciso investigar essa relação deles. As relações deles são... Então, o financiamento de campanha da futura campanha, de quem quer que seja. É aí que vai vir o dinheiro. Porque esses caras botam dinheiro... E o caso da FIFA, é claro, mostra isso aí. O que o Ricardo Teixeira... Imagina, o Ricardo Teixeira está saindo do poder. Ele vai acabar todo o dinheiro, a chance dele de fazer qualquer negócio dentro do Brasil. O que ele faz? Ele vende os direitos dos jogos da seleção brasileira, onde ele sempre ganhou dinheiro por fora, para uma empresa da Arábia Saudita. ISE. Ele vende, por quê? Porque ele levou uma bolada na pergunta. Por que ele levou uma bolada?
Por que ele venderia direito da seleção brasileira para uma empresa da Arábia Saudita que não tem futebol? Pois é, por que a Tudo é esquema, né? Tudo aponta para esquema. A empresa baseada nas Ilhas Caimã, essa empresa que é dona dos direitos da seleção, imagine a chance de haver um esquema nisso aí. Os caras fizeram 153 viagens para... Então, assim, eles se aproximaram muito do Catar e da Arábia Saudita ao longo desse mandato. Não acho que tenha sido por causa das praias do Golfo Pérsico. Não é? Olha só, e tem essa notícia aqui também hoje que o Bento Albuquerque, né, o caixeiro, o viajante do Bolsonaro, fez 25 viagens ao exterior. Então, e por conta da quantidade de viagens oficiais que ele fazia, representando o governo Bolsonaro, o ex-ministro já estava na mira dos auditores da Receita antes mesmo de trazer esses 16 milhões em joias. O ministro das Minas e Energia, ele estava furando poço de petróleo aonde? Exatamente. Você entendeu? Se fosse o ministro do ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro, um ministro relacionado a uma causa internacional importante, Marina Silva, o ministro do Meio Ambiente, o ministro das Minas e Energia. Muito estranho. Muito Até certo. porque eles venderam muita coisa, né? Eles venderam muita coisa da Petrobras. Eles venderam refinaria, eles venderam... Não, o projeto era privatização total do Estado brasileiro. Era esse o discurso de campanha do Guedes, né, em 2018, do Bolsonaro, e eles tentaram de todas as formas. Agora, que é preciso ver até onde o governo Lula está disposto a ir com essas apurações, porque isso mexe com interesses do campo liberal, né? Que em alguma parte aí apoiou o Lula na eleição de 2022 agora. Então, se vai deixar para lá, por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras é um escândalo. Escândalo. Ela foi privatizada a preço de banana, vai criar um grande problema futuro para o Brasil. E se a União quiser recomprar ações da Petrobras, ela vai pagar 4 vezes mais que uma empresa privada. Isso está no contrato. É um contrato para ser derrubado. Na entrevista que o Lula deu para a gente, em Brasília, ele falou disso. Olha, precisamos discutir. Eu quero dizer o seguinte, não é discutir, precisamos já entrar com um processo. O governo tem obrigação para com o país, para com os cidadãos, de entrar com um processo para acabar com esse contrato leonino. Aí a reestatização pode ser feita a partir da compra de ações. Tudo bem, que seja assim. Mas porque hoje parece que a União tem 40% das ações, a Zenha, e só tem um cargo no conselho. Quer dizer, ela tem a maioria das ações e não manda nada. Não tem a maioria absoluta, mas tem a maioria relativa, mas não manda nada. E aí... Parece aquele esquema do banqueiro, do Daniel Dantas, né? Ele, um pedacinho da empresa, ele tinha o comando da empresa só com um pedacinho. Eles fizeram isso inverso com a União em relação à Eletrobras e ao petróleo. Eles fizeram o contrário. Eles fizeram o contrário em relação à Eletrobras e à própria Petrobras, né? Essa história do conselho da Petrobras também é muito duvidosa.